Boa tarde, gente. Hoje, 5 de junho de 2020, vamos dar início a mais uma aula EAD com a disciplina de Geografia, certo? Como os nossos assuntos já terminaram do segundo bimestre, vamos fazer agora revisão, tá? De todos os conteúdos que a gente estudou durante esse mês, ok? Então, vamos lá. A gente está vendo aí a imagem e já sabemos qual é o assunto que será estudado, né? Zona urbana e zona rural, tá bom? Então vejam só, o que é a zona urbana? É o espaço ocupado por uma cidade, certo? É caracterizado pela edificação contínua e também pela existência de infraestrutura urbana, que compreende ao conjunto de serviços públicos que possibilitam a vida da população, tá? A infraestrutura urbana, ela é composta de vários elementos, como o abastecimento de água, serviço de esgoto, fornecimento de energia elétrica, escolas, hospitais, sistemas viários, policiamento e locais de lazer, certo? Como a gente já estudou, a zona urbana do município, a gente sabe que fica na cidade. E a cidade, ela é a parte do município em que se concentra a maioria da população, tá bom? Então, as cidades existem de diversos tamanhos, grandes, pequenas e médias, tá? Então, a extensão territorial e o número de habitantes das cidades vai variar bastante. Por isso é que elas podem ser classificadas desse modo, né? Como grande, médias e pequena. A gente pode dar um exemplo de cidade grande, podemos dar o exemplo de Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Que tem mais de 1.400.000 de habitantes, certo? Um exemplo de cidade de médio porte é Santa Maria, que fica no Rio Grande do Sul, certo? Que a população chega a aproximadamente 260.000 habitantes. Podemos dizer também que uma cidade pequena, podemos dar o exemplo de Gravatá, tá certo? Então, assim que são classificadas as cidades, como grandes, médias e pequenas, de acordo com a população que existe no local, ok? Então, como eu já havia falado, a cidade fica na zona urbana, né? Que é o espaço ocupado, ok? Aí a gente vê, né, a imagem de uma cidade, certo? E a gente vê que a paisagem que a gente observa não é aquele verde como a gente observa no campo, né? A gente vê algumas diferenças, né? Por exemplo, o movimento no centro de grandes cidades brasileiras é intenso durante o dia, né? Porque é uma área que concentra edifícios, comércios e também serviços, certo? A gente sabe que aqueles bairros que ficam mais afastados do centro da cidade, a gente chama ele de bairros da periferia, né? Que é aqueles que ficam mais distantes, certo? Então, metrópoles, a gente dá nome àquelas cidades que ficam em destaque, tanto na política quanto na economia, tá certo? E ela é populosa. Aí a gente chama essas cidades assim, quando tem grande fluido, né, de população, a gente chama de metrópolis. Qual é a nossa metrópolis? Recife, lembra, né? Ok. Então, a metrópolis, ela é conhecida como a cidade-mãe, ok? Então, a gente sabe que a condição de vida na zona urbana, né, ela é mais da metade da população, tá? Se concentra, né, a metade da população. Por quê? Porque elas podem oferecer uma condição melhor de vida para os seres humanos, ok? Porque para atender grandes números de pessoas é necessário ter rede de serviços básicos complexo, né? E na cidade tem, só que não tem todos os ambientes da cidade, tá certo? Porque tem áreas que é bastante precário esse atendimento de serviços básicos, ok? Então, mas tem oferta de moradia, serviços básicos, lazer, trabalho, certo? Isso, como eu falei, não é igual para toda a cidade, mas por isso que muitas pessoas procuram a cidade por causa de melhor condição de vida, tá bom?
Ainda em busca de melhores condições de vida, as pessoas elas procuram principalmente as grandes cidades para poder trabalhar, porque na zona urbana, né, elas oferecem diversos setores de trabalho, como comércio, serviços especializados, indústrias, escolas, restaurantes, hospitais, oficinas, parques, prédios de apartamentos e órgãos governamentais. Então, o comércio, ele envolve serviços bem variados e costuma estar também relacionado ao atendimento ao público. Então, por isso que as pessoas preferem estar na zona urbana, por causa das melhores condições até de trabalho, tá? Por isso que também os empregos eles são classificados de diversas categorias, né? Empregos formais, que são aqueles trabalhadores que têm registro em carteira de trabalho e também tem todos os seus direitos trabalhistas, né? Como salários fixos. Também tem as pessoas, aquela que trabalham como profissionais liberais ou autônomas, que trabalham por conta própria, né? Que é aquelas pessoas que se formam e vai trabalhar para si mesmo, entendeu? Como é o exemplo de professores e advogados. E também tem aquelas pessoas que trabalham em empregos formais. Esses empregos formais, eles não têm registro em carteira e muitas vezes não tem também um salário fixo, tá bom? Que a gente pode dar o exemplo de vendedores ambulantes e camelôs, certo? A cidade, né, é um local onde se busca muitas melhorias de vida, mas também tem alguns problemas, que são os problemas ambientais que ocorrem nas áreas urbanas, né? Então, as cidades, elas se concentram em inúmeras pessoas e atividades também produtivas. Por isso, as grandes cidades, elas sofrem muito com diversos tipos de poluição, tá? Poluição atmosférica, né, que é aquela causada pela liberação de gases tóxicos no ar, né, por fábricas e veículos, provocando também problemas de saúde. Temos também a poluição sonora, né, que é aquela causada pelos ruídos de veículos, máquinas e aparelhos sonoros, né? Temos a poluição dos solos e das águas, podem ser causadas por vazamentos químicos nas indústrias e pelo lixo que não é armazenado da maneira correta e acaba liberando o chorume, né, no solo e na água, contaminando-os. Então, além disso, grande parte dos esgotos industriais e domésticos é despejadas em rios e córregos, sem tratamentos adequados. Então, tudo isso aí causa problemas ambientais e também prejudica a nossa saúde, né? Como é o exemplo do que a gente está vendo aí, né? Queimadas, né? Poluição atmosférica, que é causada pelos gases tóxicos que saem por essa chaminé, né? Das indústrias. Vemos aí também um rio cheio de lixo, né? Porque esse lixo não está no lugar adequado, provocando grande poluição, né? Muita coisa também. Tem as coisas boas em morar na área urbana, mas também tem as coisas ruins, certo? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a vida na zona rural, ok? Então, vejam só, zona rural é o quê? É o espaço compreendido do campo. Então, como a gente também já estudou essa parte, né? A zona rural ela é a parte do município que fica fora da zona urbana, certo? A zona rural ela concentra propriedades como sítios, chácaras, fazendas com plantações e criações de animais, tá bom? Então, a água para o consumo, né, dessa área, muitas vezes ela é fornecida por poços abertos pelos próprios moradores em suas propriedades, ou captada diretamente dos rios que ficam próximos às casas, para a plantação e para a criação de animais, tá? Então, na zona rural de muitos municípios, no caso, há muitas propriedades com água encanada, luz elétrica, né, tratores, máquinas agrícolas, para arar o solo e fazer a colheita. Então, já tem uma certa dificuldade aí, né? Então,
Quando não é totalmente igual como é da zona urbana, tá certo? Por quê? Porque é uma região que não é urbanizada. Ela é destinada a atividades da agricultura, pecuária, extrativismo, turismo rural, tá? Civicultura ou conservação ambiental. É no espaço rural onde se produz grande parte dos alimentos que é consumido no espaço urbano. Então, muitas vezes as áreas rurais e urbanas não são facilmente identificadas, tá? Em razão da grande integração que tem ocorrido entre elas, né? Entretanto, algumas características sobressaem em cada paisagem. Já na zona rural, há grandes áreas verdes, que podem ser naturais ou cultivadas. Naturais, vocês sabem que é aquela área que tá do jeitinho que Deus criou, não é isso? E as cultivadas é aquelas que o ser humano ele precisa fazer uma queimada, por exemplo, e plantar novas plantações. Então, são paisagens cultivadas, certo? E é nessa região que são desenvolvidas, sobretudo, a atividade no setor primário de produção, tanto agrícola, quanto pecuária, quanto extrativismo, certo? Aí, em geral, na zona rural, há pouca concentração de pessoa, de construção, e sendo marcante a presença dos elementos naturais, como os rios e as vegetações, certo? Aí, quando tem pessoas que vivem na zona rural e decidem mudar para a zona urbana, isso aí é chamado de êxodo rural, que é um fenômeno social que acontece quando há um deslocamento da população do campo, que é a zona rural, para a cidade, que é a zona urbana, certo? E normalmente essas pessoas vão buscar o quê? Melhores condições de vida, certo? Então, a causa do êxodo rural, no caso, o caso das pessoas quererem sair da zona rural para a zona urbana, é a falta de investimento no setor agrícola. Isso aí é porque eles querem, eles precisam, na realidade, né? Não é querer, eles precisam de infraestrutura, como escola, hospitais e estradas. E não tem, né? Como consequência, o aumento descontrolado de população nas cidades provoca o desordamento, né, das habitações, surgindo, no caso, nas cidades e as favelas. Porque vai ter tanta da gente vindo da zona rural que a cidade não vai ter capacidade de ter tantas pessoas. Até porque as cidades se classificam por tamanhos, lembra, né? Então, gente, é isso aí sobre a zona rural, né? E o êxodo rural. Já sabem, né, o que é êxodo rural? Pronto. Então, vejam só, aqui no Brasil, né, muitas pessoas do campo mudam para a cidade à procura de melhores condições de vida. Aí, a maioria da população brasileira residia, né? Residia na zona rural, aí vai subindo na zona urbana, quando vê, já tem um desornamento aí de população. E a cidade que eles preferem, né, é a cidade mais perto. O que acontece é uma grande quantidade de população e não tem um saneamento apropriado, né? Não tem aquele espaço próprio para aquela convivência, né, lá naquela cidade. No campo, né, as pessoas elas cultivam a terra, como planta vegetais, frutas, cereais, legumes, né? Criam animais, certo? Então, há também fazendas com grandes plantações ou criação de gado, né? Com o objetivo de exportação, certo? Isso aí na zona rural. Então, o que é exportação? É comércio com outros países, sabe? Eles plantam, criam e depois eles exportam aqueles produtos para outros países. Agora a gente vai ver os problemas ambientais no campo, tá? A gente viu os problemas ambientais na zona urbana, agora a gente vai ver os problemas ambientais no campo. Então, a zona rural, ela tem seus próprios
os seus próprios problemas ambientais, que é o desgaste do solo, né, em razão da produção excessiva e a contaminação de água, são uma delas, né? Então, mas fora outros, existem queimadas, né? Que às vezes as queimadas passa demais e acabam matando até pessoas, certo? Então, quando os grandes fazendeiros, eles exploram demais determinada porção de terra, sem respeitar o ciclo, né, da natureza, ou seja, o tempo que a terra leva para se recuperar e poder voltar a produzir. Então, nisso aí, há um grande desgaste do solo. Essa terra, que antes era fértil, passa a não produzir mais como antes. Isso aí é muito comum, tá, gente? Nas terras ocupadas com plantações de cana-de-açúcar, que são os canaviais, tá certo? Eles têm que fazer algumas práticas para poder ter aquele lugar próprio, né, para fazer a plantação. Então, as queimadas, que são práticas proibidas, porque só pode acontecer quando são autorizadas pelo IBAMA, tá? As queimadas clandestinas, elas são responsáveis por acidentes graves que podem levar à morte de animais e moradores. Outra das causas é o desmatamento, né? Que é o processo de desaparecimento de massas florestais causada pela atividade humana. Aqui no Brasil tem 3 fatores que são responsáveis pelo desmatamento, que são as madeireiras, a pecuária e o cultivo da soja. Então, eu deixei essa tirinha aí para vocês ver um pouco dos danos causados, né, pelo desmatamento. O lugar são dos animais, certo? Aí ele vê, os grilinhos aí vê um homem cortando uma árvore e diz: agora eu entendo porque os seres humanos nos odeiam tanto. Por causa da concorrência, né? Porque tanto eles precisam da madeira para fazer outros tipos de materiais, como os animais precisam para poder sobreviver, né? Então aí há realmente uma concorrência. Então o que a gente vai ver agora são as paisagens urbanas e as paisagens rurais, né? A gente sabe que nas paisagens rurais predominam o quê? As plantações, criações de animais, né? E a exploração dos recursos da natureza, que são o minério, os vegetais e os animais. Essas paisagens rurais, elas foram modificadas, né? Porque em uma das partes, vocês vê que tem verde, mas já tem outra parte que tem uma cerca. Então ali precisou para poder o ser humano utilizar para fazer a sua criação de animais ou uma plantação, certo? Então o homem também modifica a natureza, as paisagens rurais, tá certo? Então, utilizando os seus conhecimentos, o ser humano, ele usa técnicas e instrumentos para adaptar aquele lugar para as suas necessidades. Já na paisagem urbana predomina o quê? As indústrias, comércios, né? E as prestações de serviços, que muitas vezes são especializados. Então, no meio urbano, a paisagem ela é intensamente modificada pelo ser humano e há poucos elementos naturais, né? Que não são modificados, mas na grande parte eles sempre desaparecem. Aqui é uma paisagem preservada. O que é uma paisagem preservada? São aquelas paisagens que não podem ser alteradas pelo ser humano, tá certo? Então, muitos locais, eles são destruídos para poder fazer o que eu tinha acabado de falar, né? A plantação ou criação de animais. Então, eles são destruídos e modificados. E com essa ação do ser humano, ameaça a fauna e a flora. A fauna é a parte dos animais, né? Que é aquele conjunto de diversos animais que vivem no lugar ou numa região. E a flora é o grupo dos vegetais, que se encaixa as flores e as árvores de uma região, tá bom? Então, nas paisagens preservadas, o ser humano ele não pode mexer, certo? Aí os governos criaram a área de preservação. Nelas são proibidos fazer qualquer atividade que degrade a natureza, tá certo? Então, muitas dessas áreas elas são usadas para
a área de turismo e a realização de pesquisas científicas. No caso, essas atividades de pesquisa científica é para que as pessoas, né, os profissionais, eles possam entrar nessas áreas e procurar algum tipo de planta que seja utilizada para fazer remédios e algumas curas de doenças. Então, na paisagem cultural também, temos o conceito de estar relacionado com a cultura, ou seja, são um sistema simbólico, tá? Complexo que envolve crenças, valores, hábitos e práticas sociais, como eu dei o exemplo na aula passada, né? As paisagens culturais são aquelas casas que foram construídas há muitos anos atrás e elas não podem ser destruídas para fazerem outras, elas podem ser, sim, só restauradas, tá certo? Não podem ser derrubadas para fazerem outra, não. Aí, então, essas paisagens são chamadas de patrimônio histórico. Então, elas não podem ser destruídas, só restauradas. Aqui a gente vê uma paisagem cultural, tá? Isso aí é um patrimônio, certo? Histórico, que aí é até chamado de cartão postal, que é do Rio de Janeiro, essa imagem, tá? Que é o Cristo Redentor, certo? E aí é uma paisagem cultural, porque é cultura, tá certo? Então, agora a gente vai ver sobre um pouco da interdependência entre campo e cidade. Porque a cidade, ela depende do que é produzido no campo, certo? E o campo, por sua vez, depende do que é produzido na cidade. A interdependência entre espaço rural e urbano ocorre com relação à atividade econômica, mas também com a força de trabalho de quem vive em cada um desses espaços. Então, a gente sabe que na zona urbana e na zona rural, eles são realizadas atividades bem distintas, né? Por exemplo, no campo é feita a retirada do minério de ferro, que é levado para as indústrias metalúrgicas e siderúrgicas. Aí lá elas são transformadas em aço para a construção de carros, tratores, colheitadeiras, ônibus e outros materiais, certo? Então, esses produtos serão comercializados tanto na cidade quanto no campo. Então, dessa forma, a gente pode perceber que o campo e a cidade são interdependentes, ou seja, ela depende uma da outra. O campo precisa da cidade para ter por exemplo, máquinas, né? Ferramentas, adubos, pesticidas. E a cidade precisa do campo para obter diversas matérias-primas para essas indústrias. Então, é por isso que elas são interdependentes. Uma precisa da outra para que possam continuar o seu trabalho, tá bom? Então, aí a gente vê esse exemplo, né? Ainda da interdependência, tanto da cidade quanto do campo. A gente vê que a cidade é o centro de tudo, né? Aí, o campo, a cidade tem investimentos e tecnologia do campo, certo? Também os produtos industrializados e serviços saem do campo, né? Quando o campo, ele distribui seus produtos agrícolas e seus investimentos, ele vai para a cidade, daí esses produtos industrializados que o campo ofereceu para a cidade vai ser voltado para ele, certo? E também a cidade, o campo precisa da cidade para ter algum tipo de melhoria de vida. Então, a relação entre campo e cidade, a gente vê essa necessidade uma da outra, né? Aí eu deixei essa historinha aqui sobre relação entre o campo e a cidade. Vamos ler? Vamos lá. Então, hoje, na escola, a professora falou sobre a importância do trabalho realizado no espaço rural e urbano do nosso estado. Ela disse que há uma relação de interdependência entre o campo e a cidade. Daí pensei no seu trabalho lá na indústria. É verdade, meu filho, eu trabalho com a fabricação de máquinas agrícolas que serão utilizadas nas atividades rurais, como a colheita de café. Os grãos de café poderão ser consumidos pelas pessoas que moram no campo e na cidade, né? Aí, nossa, pai, e como a professora falou, as atividades do campo e a da cidade estão interligadas. Quem quer um pãozinho de queijo com um cafezinho da fazenda?
Então, vocês verem aí, né, que a explicação da professora para a criança foi mostrar a ela que o campo e a cidade precisam um do outro, né? A cidade, no caso, teve a responsabilidade de fabricar as máquinas agrícolas, que essas máquinas agrícolas, elas servirão no campo para fazer o quê? As colheitas. E uma vai ajudando a outra, certo? Então, a nossa revisão acaba por aqui, tá certo? Foi tudo que a gente estudou durante esse mês, ok? Acabamos nossa segunda unidade aqui, tá bom? Vou deixar essa mensagem. Estudem para transformar o mundo em um lugar ideal para que todos vivam em paz. O futuro depende de você.